calorzinho aí seca a garganta. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz nessa manhã? Amém. Aleluia. Eu estou feliz também. Estou alegre também. Estou satisfeito também. E que bom ver você aqui nessa manhã. Que bom estarmos juntos aqui. Termos o irmão Franklin, lá de Curitiba, aqui conosco nessa manhã. E vamos meditar na palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia. Como sempre, né? Quando nos reunimos na sua casa, o propósito de Deus é falar conosco, nos reunir aqui para falar conosco. E eu desejo muito ouvir o que Deus tem para me contar nessa manhã. Você está desejoso também? Amém. Aquilo que Deus tem para você, eu quero dizer que é bom, é perfeito e é agradável o que Deus tem para nós. Estamos aqui nessa manhã para nos conectar melhor com Cristo, nos conectar melhor com o plano de Deus, estarmos ligados em Cristo e usufruindo cada vez mais tudo o que Deus tem para nós na terra. É só por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá? E nós estamos aqui com esse propósito nesta manhã de ouvir a palavra do Senhor. E ao ouvir a palavra do Senhor, a fé vai ser produzida em nossos corações. E nós vamos acessar o que Deus tem para nós. É por intermédio da fé, mas a fé só vem por ouvir a palavra do Senhor. Então você está no lugar exato nessa manhã, aleluia, que Deus vai cumprir tanto o querer dele como efetuar na tua vida. Por quê? Na tua vida, não é na vida de qualquer pessoa. Na tua vida, porque você se comprometeu em vir ouvir a palavra de Deus. Daí Deus tem como efetuar tanto o querer como efetuar na sua vida. Aí Deus efetua o querer que Ele quer, tá? E fazer você fazer o que Ele quer por intermédio da palavra que você se propôs a ouvir nessa manhã e deixar Deus guiar a sua vida. O mundo vai de mal a pior porque não se coloca para ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então quem não ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que não é de Deus. Mas quem ouve a palavra de Deus é de Deus, tá? Então que vocês nessa manhã não ouçam só o Nivaldo, vocês possam ouvir Deus, tá? Porque o Nivaldo é só uma lata aqui, tá? Só um reprodutor nessa manhã, tá? E queira Deus que você possa ouvir Deus nessa manhã falar com você, tá? Abrir os teus ouvidos aí e Deus usa o Nivaldo. Né? Um dia Deus usa uma jumenta, pode falar, então Deus usa o Nivaldo nessa manhã e fala comigo. Se você quiser ouvir, a Bíblia fala que até as pedras clamariam se não, né? Se não houver quem pregue, as pedras pregariam para você. Se você desejasse ouvir a voz de Deus e não tivesse nenhum ser humano, a pedra pregaria para você, porque essa é a vontade de Deus, que você ouça a sua palavra, tá? E esse é o plano de Deus, a sua palavra, Cristo Jesus, tá? Cristo Jesus é o plano de Deus para a humanidade, do início ao fim. Jesus Cristo é simplesmente o plano de Deus, tá? Um dia que o homem perdeu o contato com Jesus no Éden, o que Deus fez? Enviou a sua palavra, para que Cristo sempre estivesse à disposição dos seres humanos na terra. Deus envia, não fomos nós quem procuramos, que inventamos, que um dia bolamos um plano para procurar a Deus. Deus é que sempre se fez visível para nós. Como? Por intermédio da sua palavra. A bênção de Deus sempre, nunca esteve ausente da terra, sempre esteve presente na terra, através da sua palavra. E não vai mudar, sempre vai ser por intermédio da palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã para entender um pouquinho melhor a palavra de Deus. Estamos aqui para sermos aperfeiçoados. A vontade de Deus é que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou varão perfeito é Jesus. E a vontade de Deus é que a gente chegue
nessa estatura, nesse padrão, tá? Não dá para a gente dizer qual é o, né? Não temos como visualizar aqui o padrão de cada um de vocês, nem vocês têm como visualizar o meu, tá? Mas cada um de nós sabemos o quanto nós estamos crescendo, tá? O quanto nós estamos desenvolvendo, né? Nesse período de fé que nós temos tido, tá? E às vezes a gente dá sinais do nosso desenvolvimento, tá? Às vezes a gente demonstra os sinais do nosso desenvolvimento, tá? Quando a gente só chora, só reclama, né? É criança para conseguir alguma coisa, ele chora, né? Ele chora, ele reclama, ele berra, esperneia, né? E é assim que ele consegue o seio da mãe, assim que ele consegue a mamadeira, assim que ele consegue a bicicleta, né? E Deus quer que a gente se desenvolva, mas a gente tem visto sinais de muitos crentes que não se desenvolvem, né? Que são crianças, tá? Já eram para ser adultos na fé, mas ainda são crianças na fé, tá? Mas eu creio que não seja o teu caso, porque você é aluno da escola dominical, né? Já aprendeu que as provas precisam ir crescendo para você se desenvolver, tá? Você já aprendeu que a prova é cada vez mais difícil, né, Silvia? Primeira série, segunda série, quinta série, a prova é cada vez mais difícil, entendeu? Então, quanto mais você conhece de Deus, a prova vai ser mais difícil para você, porque Deus sabe que você pode aguentar, Deus sabe que você pode passar na prova, e é assim que você se desenvolve. Se ficar dando provinha para você sempre de 2 mais 2, você nunca vai se desenvolver. Então tem que ter raiz quadrada, tem que ter... Igual na escola, né? Não aprender no passado ano, vai reprovando. Vai reprovando, tá? E as provas é para nos abençoar, irmãos, tá? As provas de Deus, as dificuldades que você tem, não é porque Deus não te ama, né? Às vezes você vê uma pessoa, né, só viajando para os Estados Unidos, né, com lancha, com isso, daí você olha assim, puxa Deus não me ama, né? Porque, puxa, não ganhou um aumento, né? Não tem dinheiro para comprar um vestido novo, mas você que não sabe que Deus te ama, né? E é esse meio que Deus está usando para você ouvir a voz dele, para você se acalmar e ouvir a voz de Deus, assim, entendeu? Para você não andar por vista, né? Não andar por aparência, tá? Ninguém via Davi, tá? Ninguém enxergava Davi. Aí ele estava lá no campo, lá sendo provado, o pior que tinha para fazer naquela época, né? Todos os jovens queriam estar no exército. Imagina voltar para casa com a lança, com o escudo, né? Todos os jovens queriam estar no deserto, né? E todas as moças, com certeza, queriam casar com um soldado. E Davi estava lá no curral, lá, no campo, escondido. Entendeu? Então talvez você esteja lá chorando, sofrendo, entendeu? Mas é lá que Deus está te preparando para um dia você reinar com Ele. Ainda que você não reine aqui nessa terra, tá? Ainda que você passe por essa terra aqui, ninguém saiba quem você é. Saiba de uma coisa, você vai reinar com Jesus. Porque Jesus falou bem assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus poderia muito bem ser um imperador de Roma, se ele quisesse, na época dele. Se ele quisesse abandonar o plano do pai dele e pegar o plano dele, ele poderia se tornar um imperador de Roma, que era o Deus da terra na época. Aí dele, quem ia para perto dele falava, ó, o meu reino não é desse mundo, eu vim para ser rei, senhor de todos, mas não é deste mundo, entendeu? Então o crente, quando entende, você não vai ser rei desse mundo. Tem que tomar cuidado hoje com as propagandas aí, que você tem que ser cabeça aqui na terra, tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ter poder, tem que ser o mais inteligente. Toma cuidado com isso, entendeu? Porque não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é você reinar com Deus, reinar com Cristo, tá? Primeiro você tem que ter poder sobre você. Mais difícil é a gente governar a nós mesmos, governar os nossos maus desejos, colocar rédea neles, nos nossos maus desejos, e só eu conheço, eu dominar ele, dominar a minha carne, dominar a minha mente, dominar as minhas emoções. Esse é o mais difícil. Só vai governar o dia que você governar a si próprio, que é o poder que Deus te dá.
por intermédio da palavra, entender a palavra, compreender a palavra e praticar a palavra. Eu entendi que crer em Cristo é eu ser o melhor marido que eu puder ser. Crer em Cristo é eu poder ser o melhor crente que eu puder ser. Crer em Cristo é eu ser o melhor professor que eu puder ser lá. Crer em Cristo é você ser a melhor esposa que você puder ser. Crer em Cristo é você ser o melhor cidadão brasileiro que você puder ser. Entendeu? Quando você começa a falar, eu preciso ser um cidadão melhor, eu preciso ser um consumidor melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um crente melhor. Entendeu? Quando você começa a agir em todas as suas áreas da tua vida com esse propósito, você está dizendo, eu creio em Cristo, estou fazendo isso porque eu creio em Jesus Cristo. Não é só ficar na igreja orando e jejuando, mas é sair daqui e ir lá para a sociedade e dizer, eu creio em Cristo. E Ele não só me mandou fazer essas coisas, mas Ele me deu o poder de ser honesto na sociedade. Me deu o poder de andar nessa sociedade perversa, adúltera, e não ser um adúltero, não ser um perverso. Ele me deu esse poder. Ele te deu esse poder. E quando nós resplandecemos isso, nós estamos dizendo, eu creio em Jesus. O mundo vai ver, ele daí é um cristão, ele crê em Jesus. Ele faz o que Jesus pede e manda. Mas se nós ficarmos só no nosso discurso, ter discurso bonito, qualquer um tem. Você liga a internet lá, você procurar discurso bonito, você vai encontrar 1 milhão de discursos bonitos. Mas eu estou batalhando para que vocês olhem para a minha vida e vejam um cristão. Toda maneira de viver, não só aqui na igreja. E o nome de Jesus será sempre louvado e engrandecido. A missão da igreja, essa é a missão da igreja. Eu já dei a introdução aqui para vocês. Quem é a igreja? Nós somos a igreja, e essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar a Cristo, testemunhar de Cristo, ser a pessoa visível de Cristo na terra. E é eu e você, é eu e você que somos esta igreja e temos esta missão de proclamarmos a Jesus. Estão lembrados de Mateus capítulo 13? Quem se lembra que tem lá, primeiro versículo? A parábola do semeador. A parábola do semeador. E frutificar, dar fruto, dar fruto é quem prega a palavra de Deus. Pode meditar nessa parábola para você ver. Dar fruto é pregar a palavra de Deus. Uns dão fruto 30 por 1, outros dão fruto 60 por 1, outros dão fruto 100 por 1, outros não dão fruto. E dar fruto, o cristão que dá fruto é o cristão que prega a palavra de Deus. Não importa como, prega a palavra de Deus. Ele usa o corpo dele para pregar a palavra de Deus, seja falando, entendeu? Seja andando. Eliseu até andando assim pregava a palavra de Deus, não importa, então não sou eu que vou apontar o dedo para você e dizer quanto você está dando fruto, mas Deus sabe o quanto você está dando de fruto. Dar fruto é pregar a palavra de Deus. Tem os frutos, esse é fruto que eu dou, pregar a palavra de Deus. Daí tem o fruto do Espírito na minha vida, que é outra coisa. Agora, eu dar fruto é pregar a palavra de Deus. Você dar fruto é pregar a palavra de Deus. Agora, o fruto do Espírito Santo é do Espírito Santo na minha vida. Daí é gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É o fruto do Espírito que se manifesta nas nossas vidas. Mas o dar fruto é pregar a palavra de Deus. Jesus deu fruto 100 por 1. Ele deu fruto total. Por quê? Jesus acordava e dormia pregando a palavra, porque ele não tinha como não pregar a palavra. Ele era a palavra perfeita encarnada. Então, e a palavra de Deus ela veio, para salvar. A palavra de Deus ela veio para salvar. Jesus falou: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. E só que quem olha para a palavra de Deus vai encontrar a lei
e vai encontrar a graça. A lei vai simplesmente mostrar que você está perdido, e a graça te resgata. É a totalidade da palavra. Por isso que precisou do Velho Testamento, para mostrar que todo mundo estava perdido, não tinha um sequer capaz de se salvar, tá? Primeira parte da palavra, e daí vem a segunda parte da palavra, que é a graça. Na palavra tem tanto a perdição como a salvação, na palavra. Então muitos vão ler a palavra para se convencer de que estão perdidos. Quem não aceita a graça, lendo a palavra, vendo para a tua vida, ele vai ter duas opções: ou aceitar que está perdido, reconhecer que está perdido, tá? Por isso que o mundo não gosta da igreja, porque a igreja não mostra para o mundo que o mundo está perdido. Eles não gostam da gente, não gostam dos crentes, porque os crentes, mesmo que você não fale nada, você está falando para eles que eles vão para o inferno se eles não aceitarem Jesus. Mesmo que você não fale nada, só você ser um cristão, eles vão ficar bravos com você, porque você vai estar dizendo para o mundo que eles estão perdidos, né? Então, mas se eles olharem direito, vai ver que tem a graça também na palavra, e Deus salvou você que era um desgraçado, como eu era um desgraçado, sem graça, perdido, condenado à perdição, né? Deus salvou eu, se Deus salvou Paulo, ele dizia que era o pior dos pecadores, né? Ele salvaria até o Hitler. Amém? Glória a Deus. Essa foi a introdução. Então nós vamos ver aí a missão da igreja. No trimestre passado a gente viu sobre a missão da igreja, né? Que é pregar o evangelho, que é proclamar a Cristo, que é também adorar a Cristo, tá? Ou seja, tomar posse total de Cristo. Essa é a missão da igreja, tá? Tomando posse total de Cristo, eu vou pregar, eu vou adorar, tá? E eu vou ser edificado, eu vou caminhando para me tornar igual a Cristo. No primeiro tópico diz assim, ó: pregação e instrução, tá? Então, proclamação das boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, tá? Em Mateus, ou seja, a igreja é manifestada na terra, ela se manifesta, né, com a vinda de Cristo, mas a igreja, ela existe desde o início da criação. A igreja foi fundada, manifestada por Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Olha que coisa, ela foi feita, criada no plano de Deus, em Cristo Jesus, na qual está a igreja, tá? Para abençoar o mundo. O mundo só tem uma saída, Cristo, e por intermédio da igreja, só tem uma saída. Às vezes a gente quer acreditar que o governo vai ajudar, que o governo vai ajudar. Não, mas o plano de Deus em Cristo Jesus é a igreja. É eu e você que temos a solução para o mundo. Não é o vereador que nós vamos eleger, não é o deputado que nós vamos eleger. É eu e você sendo cristão, tá? É a única solução para o mundo, é a única saída para o mundo, é a única cura para o mundo, é o único remédio para o mundo. É eu e você sendo igreja, tá? E cada crente no mundo crendo nisso. Nós somos a solução para o mundo, nós somos a luz, nós somos o sal. Não temos que dar essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é minha e essa responsabilidade é tua. Nós somos a igreja de Cristo, o plano de Deus para a solução desse mundo, tá? Para abençoar o mundo. E é o único organismo que combate o mundo, né? É a igreja. Por exemplo, não tem como, irmãos, nem um meio de você se apoiar em leis humanas, porque são todas falhas. As leis humanas só protegem bandidos. Não tem como se apoiar nas leis humanas. Nós, como igreja, é o único organismo vivo que combate contra o mundo. Por que o mundo nos odeia? Nós não aceitamos o mundo, nós não estamos na mão do mundo, nós estamos na contramão do mundo, né? Nós como igreja, né? E é a Bíblia que diz isso, tá? A Bíblia, quem diz isso, tá? Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho, tá? Então essa missão, ela é
promovida, ela é feita a partir da pregação do Evangelho. Então, quando eu não prego o Evangelho, é a pior coisa que eu, como cristão, possa fazer, é não pregar o Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após a ressurreição, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Deu a missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi a pregação do Evangelho, irmão, que fez o mundo se tornar o que é hoje. O mundo mundialmente ele é cristão. Você vai, pode ir, até mesmo em qualquer lugar lá, vai ter uma rua lá, São João. Você pode ir em qualquer lugar do planeta, né? Hoje, pega São Francisco nos Estados Unidos, é uma cidade só de gay lá, hoje, praticamente, tá? Mas ela nasceu da Bíblia, ela nasceu do Evangelho, aquele nome lá, nasceu do Evangelho, tá? Então, aprove a Deus salvar o mundo pela pregação do Evangelho, tá? Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo quando começou a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17. Tá? Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, tá? Eu não vou dar ela. Depois você pode pesquisar lá no Google, lá, você vai ver, tá? Que no início do século XX, tá? Uma pessoa pregava e ganhava outras 5. Depois, 5 pessoas pregavam e ganhava uma. Tá? E hoje 100 pessoas pregam para ganhar uma. Tá? Então, não sei se é exagerado, até o autor ele vai dizer que foi feita uma pesquisa mesmo sobre isso, tá? Mas a gente nota que hoje está mais difícil de ganhar uma pessoa para Jesus, né? Tá muito, apesar que, né, hoje nós temos mais de 70 milhões de brasileiros, tá? Ele não chegou a esses 70 milhões, e chegou porque também foi pregado o Evangelho, tá? Mas hoje nós estamos pregando menos do que pregávamos anteriormente, tá? Talvez, né, a gente contribuiu para que seja pregado também nas televisões, né, na internet, foi obra da nossa contribuição, né, que os pastores puderem investirem, tá? Mas nós como crentes, igreja local assim, nós estamos pregando menos na rua, né, lá fora, do que nós pregávamos anteriormente, e por isso que a gente vê crentes mais infelizes hoje, crentes com tristeza, crentes, porque quer ser feliz, prega o Evangelho. É loucura isso, mas quer ser feliz, prega o Evangelho. Está com algum problema de falta de ânimo? Comece a pregar o Evangelho, para você ver. Isso é bíblico, e é loucura, para quem não crê. Quer ter formosura? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Objeto da pregação, tá? Pregar na igreja é fácil, nem conta aquele do fruto lá, pregar na igreja aqui hoje só para crente. Outrora o que acontecia, né? Se pregava na igreja, o pregador pregava, Deus dava graça, unção, eloquência, muitas pessoas eram salvas, mas não era só por causa do pregador, era por causa dos crentes que traziam as pessoas para a igreja. No caso que você ia lá e falava, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Você é pregar o Evangelho, vamos lá na igreja. Entendeu? Não era o pregador, mas era toda a igreja que pregava a palavra. Trazia aqui, o outro só manifestava a palavra e Deus salvava. Tá? Hoje, talvez a gente não esteja convidando, né? A igreja, né? Eu também faço parte da igreja, talvez a gente não esteja convidando, e daí o pregador não faz nada. Pode pregar quando for, mas ficar pregando só para crente, né? Por isso que também frutificar é pregar e ensinar. A gente vai ver que a obra da igreja, a missão da igreja é pregar e ensinar, tá? Pregar e ensinar, porque o ensino
é que mantém as pessoas em Cristo. O ensino é que dá base, que dá força, que fortalece, que edifica, é o ensino, tá? Que faz as pessoas permanecerem em Cristo, tá? Se não forem ensinadas, elas se desviarão, deixarão de crer. Pode falar. E é isso aí, a gente deve pregar o Evangelho, né? A gente nós não temos o poder de convencer. Então, por exemplo, quando nós saímos como cristãos, tem muita gente, costume não serve para nada, né? Costume não salva. Você andar aí de vestir, isso não salva. Mas você prega o Evangelho. Entendeu? Todo mundo vê lá, tá indo lá uma crente da Assembleia de Deus, está pregando o Evangelho. Entendeu? Então, talvez você não saiba falar, talvez vai falar, eu vou manter esse meu traje aqui porque eu sei que eu estou pregando a Jesus com as minhas vestes. É pregar o Evangelho. Entendeu? Porque se você anda escandaloso aí na rua, entendeu? Ou o homem também, né? De bermuda, ou, né? Eles vão falar. Vão apontar dele, não é da Assembleia de Deus, não é crente, entendeu? Que vergonha, o mundo vai apontar para nós, que vergonha. O crente que eu conhecia, a crente que eu conhecia era diferente daquilo lá, é o que eles falam da gente, né? Se eu falo uma piadinha lá no colégio, lá no meio dos professores, não é o crente que eu conheço, entendeu? Eles sabem. Então, eu posso pregar muito o Evangelho, mantendo o meu padrão, né? E para manter esse padrão só com a graça de Deus, sabia? Só com a graça do Espírito Santo para você manter esse padrão bonito que você tem aí. Porque a tentação para a gente andar que nem o mundo é grande na nossa carne, entendeu? Se a gente não tiver a graça do Espírito Santo para andar nesse padrão, a gente não consegue não. Tá? Por isso que tem muita gente abandonando esse padrão, tá? Que não salva, mas glorifica o nome de Jesus, tá? E prega o Evangelho. Porque a nossa obrigação não é salvar, é só pregar. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência ali no primeiro tópico, no segundo ponto, estou lendo ali para vocês. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizó. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e seu sentido é o de trazer as boas novas. Pregar boas novas, tá? Nesse sentido, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, tá? Hoje, nós estamos sendo tentados também a enfeitar o pavão, né? Então, tem gente aí na internet fazendo de tudo para cativar as pessoas, mas a Bíblia manda a gente pregar simplesmente a Cristo Jesus, tá? E todo esse enfeite de pavão é porque falta oração e falta Bíblia, tá? Essas duas coisas que faltam. Os discípulos ali, o que eles faziam? Não vamos cuidar da mesa, vem os diáconos cuidar da mesa, porque a gente vai se preocupar com a oração e com a palavra, entendeu? Qualquer obreiro que tem a oração e tem a palavra, ele cativa os corações. Mas se não tiver oração, não tiver a palavra de Deus, entendeu? Daí você tem que ficar inventando moda, tem que ficar pintando parede, tem que ficar colocando luzinha, e tem que ficar inventando isso e mais aquilo, tá? E cada vez crente mais fraco. Agora, você quer se fortalecer? Oração e palavra.
tem que aprender a amar a palavra. A tua recreação tem que ser a palavra. A palavra tem que ser melhor, a palavra tem que ser mais atrativa para você do que o Facebook, tem que ser mais atrativa para você que o TikTok, tem que ser mais atrativa para você do que qualquer coisa, porque o mundo, o diabo vai inventar uma coisa muito atrativa, entendeu? Para tirar a nossa atenção. Então, o que vai te salvar é a palavra ser atrativa para você. Se a palavra não te atrair, entendeu? Nós perdemos tempo aqui. Se não for pela palavra nós estarmos aqui, nós perdemos tempo. Criança, para criança sim, a gente tem que dar uma enfeitada, colocar bexiga, não, mas para você não, para você é a palavra de Deus, tá? Para você precisa apanhar da palavra de Deus para crescer, tá? Você precisa ser podado dói. A planta, né, passa um período ali da estação que ela frutificou, que ela precisa fazer, ser podada. E a gente vive isso, tem época que a gente está muito cheio da graça, né? Daí passa o tempo, você vê se você está, puxa, se apoiando nos irmãos assim, é Deus que está te podando, está dando uma podada, dói ali, aquela podada ali, daqui a pouco você já se anima de novo e já, né, está bonito, né, pode falar. Uma vez eu vi um pastor fazendo um comentário que eu creio que tem as 4 estações na Bíblia dele, tem creio que quer viver só no verão. Aí, achei interessante essa colocação. Tem as 4 estações, não dá para a gente ficar só no verão ou na primavera, né? Tem a hora ali que a gente está caindo as folhas. Quem mora aqui no sul, porque lá no Nordeste produz o ano inteiro. Então é diferente. Mas mesmo no Nordeste ainda tem as 4 estações. Tá? O terceiro ponto lá, do primeiro tópico, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego, mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Jesus Cristo, o mestre dos mestres, né, precisou estar com os discípulos 3 anos e meio aproximadamente, ensinando eles, uma faculdade. Hoje uma faculdade é 4 anos. Jesus então foi lá em 3 anos e meio para formar os discípulos. Mas o professor era bem mais formado que o de hoje, né? Não, sem falar que eu já falei, né? O mestre dos mestres. Por isso que eles foram muito bem formados. E Jesus falou, olha, e tem algumas coisas ainda que eu não vou conseguir explicar para vocês agora, que vocês não vão entender. Mas quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele estará com vocês, e ele vai ensinar vocês todas as coisas. Porque senão nós poderíamos reclamar, Jesus não está aqui conosco, ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos... Só que como que ele vai ensinar? É entender a palavra, o Espírito Santo vai fazer você entender a palavra. Entendeu? Mas se você não ler a palavra, não tem como ele te explicar, não tem como ele te ensinar, se você não, ele só te ensina se você ler a palavra. Nós não temos capacidade humana de entender a palavra, é o Espírito Santo quem nos ensina, e o Espírito Santo não é só para o Nivaldo, só para o pastor, é para todos, Jesus falou, é para todos, tá? Então a ninguém mais chamais de mestre, Jesus falou, eu sou o mestre de vocês. Mesmo que vocês possam estar ouvindo alguma coisa por intermédio dos meus lábios hoje, mas quem está direcionando no coração de vocês é o Espírito Santo. A partir daquilo que vocês conhecem da palavra de Deus, vocês conseguem julgar se o que eu estou falando aqui tem base bíblica. E daí quando você vai juntando, eu já vi isso na palavra, né? E você está ouvindo agora, mexe com você, aí, mexe no teu íntimo a palavra de Deus. O que aconteceu com Maria, quando ela, ou Isabel, quando ela ouve a voz de Maria, o Espírito Santo enche João Batista lá no ventre lá dela. É assim que acontece com a palavra de Deus e o Espírito Santo agindo hoje. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a agir na nossa
vida, onde Deus está. Tá? Pessoas com interesse de ouvir a palavra, tá? E também pregadores compromissados com a palavra. Tá? Diz, o sentido é o de alguém instruir ou treinar, ou treinando em alguma coisa, tá? Discipular. Então o sentido é alguém instruindo ou treinando em alguma coisa. E muitas vezes é o que falta conosco, humildade às vezes. Às vezes a gente acha que, começa a ler a Bíblia, e daí a gente acha que pode entender tudo sozinho também. Se fosse assim, Deus não faria, Deus não diria que Ele daria para a igreja apóstolos, pastores, evangelistas e doutores. Tá? Isso não é eu que me produzo um doutor, mas Deus dá doutores para a igreja. E a gente ser humilde de se colocar aos pés de algumas pessoas para aprender. E tem muitas pessoas que não têm essa humildade e demora muito para aprender. Tem até a vontade, mas acaba demorando muito para aprender. E Deus dá, e Deus tem doutores para a igreja, para nos ensinar muitas coisas, tá? Que a gente sozinho talvez nem vá entender, ou você vai demorar muito tempo para entender, tá? Aquilo que Deus já revelou para alguém na sua palavra, tá? Porque Ele já gastou mais um tempo aqui também na sua palavra, tá? Então é humildade para a gente reconhecer que a gente precisa de instrução. Aqui só não está mais cheio por um monte de pessoas orgulhosas que acham que já sabem. Tá? Eu sei que está na moda hoje os coaches, né? Quem é que já fez algum curso de coach aí? Está na moda o curso de coach, tá? E coach nada mais, nada menos é do que treinamento. É você ser treinado para você conseguir fazer alguma coisa bem feita e ter sucesso. E dá certo, e dá resultado. Cientificamente comprovado, dá certo e dá resultado. Não é por acaso que milhares e milhares e milhares de pessoas seguem um monte de coach aí e pagam 2, 3, 4, 5 mil para fazer um curso de coach. Dá tão certo que tem mais picareta dizendo que é coach do que coaches verdadeiros. Entendeu? E as pessoas vão atrás, porque dá resultado. E quem que inventou isso? A palavra de Deus. Jesus foi um coach, onde ele treinou os discípulos, onde ele ensinou os discípulos. E a igreja é para isso, a igreja, o pastor, é para treinar-nos, é para nos ensinar, é para nos treinar, né? Só que é de graça e as pessoas não dão valor. Lá as pessoas pagam 5 mil para passar um final de semana ouvindo uma pessoa, e a pessoa fala, cara, deu resultado, ele me deu umas dicas lá, eu fui lá, coloquei no meu serviço e deu resultado, eu sei disso porque eu fiz e deu resultado. Agora aqui é para ter resultado espiritual. Pastor, é para você crescer como Cristo, crescer como cristão, crescer espiritualmente. Você precisa ser treinado para crescer espiritualmente. O pastor é o treinador, o líder aqui é o treinador, e a gente precisa simplesmente se submeter a ele, para ser treinado, para dar resultado. Pastor, o que eu faço, pastor? Não é, pastor, ora por mim porque eu estou com problema. Não, é o que eu faço, pastor? Eu estou com tal problema, o que eu faço? Ele tem que te dar uma direção. Não, é o que eu faço. Não é ora por mim, é o que a maior parte dos nossos problemas é o que eu tenho que fazer, pastor. E isso a gente aprende com treinamento, ouvindo a palavra de Deus, e Ele vai dar uma palavra de direção para você, você vai fazer assim, assim, assim. E a maior parte dos nossos problemas, aqui que as pessoas estão atrás, não é espiritual, é material. A maior parte das pessoas tem consciência do seu problema material, tá? Que não é resolvendo, não é orando, é prática material. Entendeu? Agora nós aqui estamos nos conscientizando do nosso problema
espiritual. A palavra de Deus, a igreja, para a gente nos conscientizar do nosso problema espiritual. E nós temos, todos nós aqui temos problemas espirituais, tá? Que é a gente identificar onde nós estamos em Cristo, né? No nosso nível de crescimento, tá? E começar a trabalhar para crescer isso, para desenvolver isso, esse nível de crescimento espiritual. Nos conscientizar disso, tá? E crescer nisso. Daí você, crescendo nisso, você vai continuar tendo problema com o teu esposo, você vai continuar tendo problema com o seu filho, você vai continuar tendo problema no trabalho, até o dia que você morrer, você vai continuar tendo. Mas se você se desenvolver nisso, você vai lidar cada vez melhor com essas coisas. Você cada vez que você vai crescer, não vai ser você o problema do teu casamento. Se você se desenvolver, não vai ser você o problema, pode ser o seu marido, mas daí vai ser você vai estar melhorando, você vai estar ajudando ele. Mas se você não se desenvolver aqui, entendeu? Você não ajuda o outro, não fazendo a tua parte. Quando eu me desenvolvo aqui, entendeu? Eu vou melhorando a minha parte e sabendo conviver com as outras pessoas que também são pecadoras. Assim como eu sou, eu aprendo a conviver com o outro que é pecador melhor, sendo um fardo menor para o outro. Sabia? Você é um fardo para o teu marido? Eu sou um fardo para minha esposa, eu sou um fardo para o meu filho, eu sou um fardo para o pastor, entendeu? Então, quando eu me desenvolvo aqui, eu estou sendo um fardo menor para vocês carregarem. Tá? E essa conscientização que a palavra de Deus quer nos dar. Falei quarta-feira aqui, que se nós temos algum problema, esse problema é porque a gente ainda não se conectou 100% em Cristo. Vai acontecer isso no dia do arrebatamento, entendeu? Mas a gente pode melhorar muito hoje. A gente pode melhorar muito, 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 se a gente se conectar mais em Cristo, entendeu? Como? Escola dominical, né? Estudo da palavra, leitura da palavra, oração. Coloque no teu projeto para esse ano aí, primordial. Não faltar nenhuma escola dominical, entendeu? Não faltar no culto de ensino e começar a orar um pouquinho mais. Essa é a prioridade, tá? Se você quer o bem do teu esposo, você quer o bem do teu filho, você quer o bem do Brasil, você quer o bem do pastor, coloque esse como propósito. Preciso fazer essa coisa um pouquinho mais, entendeu? Um pouquinho mais de palavra de Deus, um pouquinho mais do que eu estou fazendo agora, um pouquinho mais de oração, tá? Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos, tá? E essa é a vontade boa, perfeita e agradável. Aí é nós que tomamos posse dessa vontade, está no meu poder e no teu poder agora, tomar posse dessa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se eu não fizer nada, essa vontade boa, perfeita e agradável não tem como acontecer na minha vida. A maioria das pessoas estão se enganando por aí, tá? Com um carro novo, tá? Com um cargo novo, isso aí não preenche, não é o propósito principal de Deus. Todas essas coisas são boas, são maravilhosas, tá? Mas a melhor parte Maria escolheu, né? A melhor parte Maria escolheu. Tópico 2, adoração e edificação. Então, no primeiro tópico, a missão da igreja é pregar e ensinar. Você também pode ensinar a palavra de Deus. Todos que estão aqui podem ensinar, tá? Então, você pode ensinar a palavra de Deus também e pregar também, tá? Segundo tópico aqui, outra missão da igreja é adorar, tá? Adorar, tá? Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus, tá? É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor, tá? Nós somos muito hedonistas, tá? Nós nos adoramos muito, tá? A gente faz muito, né, egoisticamente, né, sempre pensando na gente, tá? E quando a gente vai fazer uma análise do nosso coração mais profunda, é isso que a gente vai verificar. Então, o nosso propósito é dar a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor, não somente dos lábios para fora,
A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Tá? Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Por isso que Jesus nos deu, Ele nos treinou, olha para você ver como que Ele nos treinou. Ele deu o teórico, que é a gente amar a Deus sobre todas as coisas, e depois Ele falou como que a gente consegue fazer isso, tá? E Ele falou, o dia que vocês conseguirem ir 2 milhas com o inimigo de vocês, vocês chegarão lá. O dia que vocês tiverem capacidade de dar a outra face, vocês poderão dizer que amam a Deus sobre todas as coisas. Quem faz isso? Oi? Quem é que faz isso? Ele fez. O mestre não pede aquilo que ele não faz. Jesus fez. Entendeu? Paulo fez. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos fizeram isso. Entendeu? Então Jesus, ele não somente deu o teórico, ele fez e nos ensinou passo a passo como a gente chega. Tá? E quando a gente vê que, às vezes a gente, né? Alguém posta, a gente posta uma coisa lá na internet, alguém vai lá, está com outro ponto de vista e já critica a gente já fica bravo, né? Já manda um de volta, lá, né? Um mal educado de volta, né? Que é uma coisa muito simples, né? Que é uma coisa muito simples para a gente ver a distância que a gente está do varão perfeito. Quanto a gente precisa aprender para parar de sofrer, tá? Quanto a gente precisa aprender pra gente, e como que Deus vai treinar a gente? Surrando, aí, te dando problema para você lidar com o teu coração aí, com as tuas emoções, entendeu? José só chegou a ser rei lá, governador, porque ele foi para a cova, entendeu? Porque ele foi tentado lá pela mulher. Não pense que ele não gostava de mulher, depois ele casou. Foi tentado lá, coisa que é do homem, foi para o presídio, ficou lá, foi esquecido lá, para poder governar. É uma analogia de como Deus nos trabalha para a gente poder sentar do lado de Cristo. Entendeu? Para a gente sentar um dia do lado de Cristo, que lá é uma analogia para a gente dizer, você vai ser treinado, você vai ser provado. Entendeu? Você vai ser provado lá fora. Vai ser provado com dinheiro lá fora, você vai ser honesto ou não. Vai ser provado lá fora com poder, trabalhando na política lá, entendeu? A maior parte estão sendo reprovados lá, estão sendo reprovados hoje, que estão sendo provados lá, estão sendo reprovados, porque não sabem lidar com o poder, não sabem lidar com dinheiro, outros não sabem lidar com o sexo oposto, entendeu? Mas é assim que Deus nos prova. Mas Deus é tão misericordioso que se a gente falhou, se arrepender, falar, oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Ele nos dá mais uma chance. Ele nos dá mais uma chance para a gente começar de novo e começar a fazer a coisa certa, tá? E usufruir das bênçãos de fazer a coisa certa aqui na terra. Isso é adorar a Deus, tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir e viver, entendeu? Eu não tinha um caráter bom, meu caráter era ruim, era mau, era perverso, meu caráter. E Deus, agora eu tenho que agir com caráter bom, eu tenho que ter um caráter bom. E isso é nesse processo aqui de ser um adorador. Eu preciso, outrora eu era desonesto, agora eu tenho que ser honesto. Outrora eu combinava com as pessoas e às vezes não conseguia fazer aquilo que eu tinha combinado e esquecia, deixava. Não, hoje o meu caráter não pode bater com essas coisas, entendeu? Hoje o meu caráter não pode conduzir com isso, como que eu era anteriormente. O caráter agora tem que crescer, tem que ser parecido com o de Jesus Cristo. E isso não muda da noite para o dia, é um trabalhar da palavra de Deus, é ir para a olaria e o obreiro te amassar, o oleiro te amassar e moldar você por intermédio da palavra, entendeu? Então adorar a Deus, esse é o sentido do termo latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja
que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é por intermédio do nosso corpo que nós glorificamos a Deus ou envergonhamos a Deus, que é um culto racional. É eu escolher. Como que eu tenho fé? Eu escolhi, né, me propor aqui, me prontificar para dar essa aula hoje, né, para agradar a Deus. Isso é fé. Você fez o que for. Eu vou na escola hoje dominical, porque não é, né, porque isso agrada a Deus. Isso é fé. É você fazer as coisas consciente. Eu vou fazer isso hoje, meu trabalho, eu estou ganhando pouco, mas eu vou lá e vou dar o meu melhor, porque isso agrada a Deus. É você